Então, vamos lá. Eu vou iniciar, o pessoal for chegando, vai acompanhando conosco. O tema selecionado aqui é um pouco sobre tecnologia, nós chamamos aqui de contabilidade tech. E basicamente, o que nós trouxemos para vocês é avaliar como é que as tecnologias emergentes têm impactado o dia a dia, né, a função, a operação da contabilidade e também das suas profissões correlatas. A agenda que eu trouxe para vocês, eu vou contextualizar um pouco qual das tecnologias, né, afinal, tecnologia é muito vasto, é muito amplo. Especificamente, eu vou falar de inteligência artificial e dentro de inteligência artificial eu vou cobrir uma aplicação da inteligência que se chama-se processamento de linguagem natural. E eu acredito que vocês vão sair daqui bem satisfeitos com esses resultados, né? Como esse processamento de linguagem natural pode ajudar a vida do auditor, do contador, dos profissionais, né, de contabilidade. Vou também comentar como isso está atrelado à automação, né? Existe uma palavra agora muito comentada que chama hiperautomação, né? O hyperautomation, que é basicamente a capacidade, né, de você automatizar um processo do início ao fim, né? Então, essa visão que através das aplicações, dos casos de uso, eu quero apresentar essa aplicação do inglês, né, NLP ou PLN, processamento de linguagem natural, no dia a dia das operações contábeis. Antes de comentar, deixa eu contar um pouquinho sobre o Ricardo Santana. Ricardo Santana, hoje eu lidero uma prática na KPMG, chama-se Lighthouse. Essa prática basicamente concentra profissionais de tecnologia, e quando eu falo tecnologias, são tecnologias emergentes, como Big Data, inteligência artificial, RPA, Cloud, entre outras. E esse grupo a qual eu faço parte é um grupo, né, eu tenho um privilégio, né, de contribuir, de trabalhar conjuntamente com um grupo global. Esse grupo hoje tem aproximadamente 2.500 profissionais em mais de 30 países e a gente constrói soluções também usando as nossas alianças, né, que a gente chama de Big Techs, empresas como Google, IBM, Microsoft, Oracle, dentre outras, tá? Esse aqui é um mapa mundi, então aqui nas Américas, né, vocês conseguem observar aqui o Brasil. Aqui no Brasil hoje, a gente tem 150 pessoas que se dedicam aqui na KPMG a desenvolver soluções. Algumas vocês vão ver aqui, eu gravei algumas demonstrações, até para vocês terem um pouco a percepção da execução, da aplicação da tecnologia no dia a dia, tá? Colômbia, México, Estados Unidos, Canadá, esse aqui é o meu cluster, né? A região Américas, onde eu atuo, mas a gente acaba se relacionando com vários outros países. Basicamente, essa turma, né, onde eu estou inserido aqui na KPMG, estou contando um pouco aqui do que eu faço, né? Esse time tem uma especialização, como eu disse, em dados, inteligência artificial, em desenvolvimento, porque, afinal, colocar em produção uma tecnologia, você tem que desenvolver algo amigável, né, para o usuário final. E também tecnologias exponenciais, também como blockchain, é algo que a gente tem estudado. Então, esse grupo tem feito, nos últimos 5 anos, uma série de aplicações, uma série de labs, uma série de plataformas para ajudar, para desenvolver
a transformação digital na área contábil. E é isso que eu vou contar para vocês. Tá? Então, esse é um pouco do contexto, esse é um pouco do Ricardo Santana. Ricardo Santana tem mais de 20 anos de experiência em consultoria. Basicamente, minha vida, né? Eu sou contador, né? Minha primeira formação, minha primeira graduação, né? Me formei aí na UFMG, em Belo Horizonte. Hoje, eu vivo em São Paulo e fiz outras graduações, outros cursos voltados à tecnologia e tenho liderado essa prática na KPMG. Então, o que nós fizemos foi compilar casos de uso aplicáveis no mundo da contabilidade. Brains. Ricardo, Yes, that gray and white between your ears that matter. Arguably one of your most important assets. These brains have been responsible for some pretty amazing life improvements throughout the years. Like this, and yes, even this. Then came along human brains like these and gave birth to these. Perdão, Vitor, eu não vi sua mão levantada. opa, desculpa atrapalhar a apresentação. Não tem problema. Aqui a coisa é dinâmica. Eu não vi que era um vídeo, falei bem na hora. Mas eu queria problema. só uma pergunta rápida. Qual é o perfil de profissional que trabalha nessa equipe que você comentou da Lighthouse? São profissionais de background, por exemplo, de programadores ou também tem contadores que trabalham nessa parte de transformação digital, né? Legal, Vitor. Nessa área é o pessoal técnico, é o pessoal de programação. Né? A gente tem uma área específica na KPMG que chama-se ATI. Essa área são contadores que estão buscando oportunidades de transformação digital. Então, a gente faz uma conexão, né? Existe um profissional aqui na minha área, que é um liaison, né? Ele faz basicamente essa ponte, essa conexão entre quais são as oportunidades de transformação digital, de melhoria, seja até uma automação de uma atividade rotineira ou repetitiva, e aí a gente busca entender essa necessidade e avaliar qual é a melhor tecnologia aplicável a cada um dos problemas. Né? Se a tecnologia é escalável, se de fato ela pode ser aplicada em mais de outros projetos, ou até mesmo, né, em situações que existe uma regulação, Vitor, a gente submete para o regulador validar se aquela inteligência ela pode ser aplicada em alguns projetos. Tá? Eu sei que a SEC é muito rigorosa, o CIOB é muito rigoroso em uso, né, de tecnologias emergentes, então tem todo um processo, e quem faz esse processo de validação são contadores, e esses contadores, hoje, atualmente, têm desenvolvido um conhecimento em tecnologias emergentes. Eles não desenvolvem, porém, eles sabem, né, do potencial dessas novas tecnologias. Eu acho que esse é o grande avanço, né? Você entender o que a tecnologia pode fazer por você. E aí o meu compromisso, né, com toda a KPMG é desenvolver essas soluções. Ok? Mas ótima pergunta. Fiquem à vontade, tá? Eu vou deixar aqui bem aberto, podem interagir, levantem a mão. Eu que realmente fui olhar para o vídeo, mas eu vou priorizar vocês, tá bom? Então, vou continuar o vídeo. Basicamente, está falando da evolução, né, da cognição, de serviços cognitivos. Brains. Computer brains. Back then, as with any unfamiliar thingamajig, it was scary at first. But humans adapted, as humans do, and life went on. Along the way, brains like these evolved these brains even further, allowing them to mimic human activities and take over repeated tasks. Things like this, and this. In the near future, they may be programmed to do things like this, and this, but probably not this.
And while many of these easily bored brains would say, good riddance, it's caused these curious brains to think, will I still have a job tomorrow? Or will robots take over the world? Yes, jobs will change, and there will be painful dislocations in the short term. But our lives will be radically transformed for the better. After all, who wants to do the boring or dangerous work? Not these brains. Instead, they'll be freed up to do the more important thinking. And these robot brains will get to do the more menial and mundane thinking. Companies will no longer have to waste resources and talent on low-level jobs that produce little value. They can now invest in new technologies, making the world more efficient, safer, and generally a better place to live. Yes, the cognitive era is upon us, and one thing's for sure, human brains aren't becoming obsolete anytime soon. They still need to invent and build these other systems, interpret their findings, evolve them, and keep them in line. Our brains will never stop questioning. For starters, what does all this automation mean? How do we plan for change? And how do we get ahead of it? We might not have all the answers now, but we're figuring it out, just like we've always done before, by putting our heads together and thinking forward. Bom, de fato, a gente tem vivenciado esse grande apelo, né? A gente sabe que no dia a dia existem muitas atividades que poderiam ser substituídas, né? Não as pessoas, né? Acho que as pessoas cada vez mais vão fazer trabalhos de análise, de interpretação, mas ainda na nossa profissão tem muito captura de dados ou de conciliação, ou alguma análise repetitiva, que você pode ensinar a máquina a fazer isso por você. E é isso que eu vou trazer com alguns casos de uso, né? Então, a reflexão que eu trago para vocês, ela pode ser traduzida por que nós chamamos de back-office inteligente, né? Imagina que uma esteira de registros, né, de elaboração dos documentos financeiros e contábeis, ela existe, né? Existe e é feito por várias pessoas. O que a gente imagina é a capacidade de automatizar, inicialmente, algumas rotinas, né? Alguns lançamentos manuais repetitivos podem ser automatizados, sim, né? Alguns processos de validações a gente pode substituir com fluxos, com ferramentas de workflow. E assim você descarta atividades manuais, uma necessidade de assinatura, e você ganha mais otimização. Então, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar aqui com vocês é imaginar o processo, fim a fim, e transformá-lo em algo mais inteligente. E como isso? Como é que eu faço isso? Vamos ver, eu vou apresentar alguns caminhos, tá? O que a gente imagina, né, o contador, como ele é um receptor das informações que ocorrem, das transações que ocorrem dentro da empresa, ele tem que ter um dash, uma visão, um olhar em tudo o que está acontecendo, porque tudo o que acontece hoje pode ser transformado em algum dado, em algum ponto digital. Então, o que a gente vislumbra é que o contador vai conseguir acompanhar toda essa execução. E aí ele consegue ver eficiência pelos tempos, ele consegue reduzir essas jornadas, ele consegue visualizar aonde tem os gargalos. A gente sabe muito bem que um processo de encerramento contábil cada vez mais tem sido pressionado para reduzir os prazos. As companhias abertas têm exigido ou demandado dessa área um fechamento mais rápido. E sem tecnologia, isso é quase impossível. Então, a proposta é que para cada esteira, para cada responsável
de informação, a gente visualize oportunidades de otimização, oportunidades de aplicação de uso de inteligência artificial. E aqui, nesse bate-papo nosso, eu vou focar em uma aplicação que chama-se processamento de linguagem natural, né? Como isso tem ajudado na automação e na transformação digital desses processos. E quando eu falo de PLN, né, vou usar essa sigla agora, vou colocar aqui no chat PLN, tá? Processamento de linguagem natural, é um pouco de um serviço cognitivo. É você fazer a máquina entender e compreender um texto, um documento, uma ata. Vamos ver como é que isso é feito, tá? Vamos lá. Dúvidas? Podem me interromper. Aplicações. Eu gosto de ver a coisa na prática, né? Aplicações e casos de uso. O primeiro caso de uso que eu trago para vocês é basicamente como a gente tem transformado a vida do nosso auditor, né? E aí, poxa, como é que a gente tem mudado? A gente sabe que uma empresa, por si só, ela já gera uma série de documentos, uma série de arquivos magnéticos, uma série de obrigações fiscais acessórias que tem um padrão, seja uma obrigação para um regulador, uma SUSEP, uma CVM. Então, por que não aproveitar esses padrões, até um padrão financeiro, né, um arquivo KNAB, eu até coloquei aqui, ó, arquivos bancários, quantos dados tem ali dentro? Né? No SPED, pessoal, eu tenho basicamente toda a carteira de vendas, tem item a item de uma nota fiscal, eu tenho todos os seus fornecedores. Imagine que hoje, com a capacidade de processamento de dados, uma das aplicações para ganhar agilidade e transformação digital foi coletar, primeiramente, automaticamente todos esses dados. Segundo, transformar esses dados em procedimentos substantivos de auditoria. A gente criou mais de 45 procedimentos de auditoria baseado nesses dados. E a grande vantagem é que hoje não se fala mais em amostra de auditoria. A gente testa 100%. Então, você tem uma precisão e até um retorno para o acionista muito maior. Então, hoje, a primeira ferramenta, a primeira engine que a gente chama aqui de análise de dados, a gente chama de Crono. E o Crono, ele veio automatizar e aplicar procedimentos substantivos por meio dos dados que a empresa já gera. Então, reduz aquele atrito, né, aquele tempo de coletar evidência, né, da equipe de controladoria e contábil. Então, esse é uma das grandes vantagens, né? E aqui eu trago aqui para vocês, primeiro que são rotinas aplicáveis em diferentes segmentos, né? Na indústria, no setor de seguros, em bancos, porque cada um desses setores tem lá o seu pacote de obrigações que ele já entrega para essas autoridades. Então, a primeira coisa é ganhar sinergia, né? Coletar esses dados, e até de maneira automática, né? Uma vez que eu vinculo empresa a empresa, servidor a servidor, sem a necessidade de uma intervenção manual, né? De algum auditor ou de alguém compartilhando este dado. Logicamente, eu ganho mais agilidade nesse processo, é mais rápido, né? Eu consigo, de alguma forma, até gerar um papel de trabalho automático para este auditor. Mas vamos ver na prática. Tem um vídeo que demonstra um pouco o que seria essa solução que nós chamamos de Crono.
aqui é um front-end, onde o auditor interage. Ali nos arquivos é onde a gente faz ingestão. Isso aqui é uma relação de uma série de procedimentos. Eu selecionei uma análise de aging list. É um teste obrigatório, né, para fazer a avaliação de uma provisão para tipo SLD. Ele seta os parâmetros, a ferramenta gera os resultados, tem que exportar para o Excel, né? Ele recebe um e-mail e aqui tem um resultado de um padrão. Isso aqui a máquina já preenche automaticamente, né? O database, os procedimentos, os saldos. Então, isso ganha muita agilidade no processo de auditoria. Então, isso aqui é um exemplo, né? Como automatizar, por exemplo, testes de auditoria, que é algo que demanda muito, né, uma relação, uma interação entre auditado e auditor, e quanto menos atrito tiver, menos pontos de contato tiver, melhor, né? Além disso, a gente persegue muito o tema de uniformidade, né? O mesmo trabalho tem que ser executado da mesma maneira. Então, para você ter um padrão, um nível de padronização e até de escala, é importante ter uma solução que possa escalar, que possa gerar esses WPs previamente preenchidos. Logicamente, a parte de conclusão, ela no vídeo passou rápido, mas ela está em vermelho, é onde o auditor tem que ali deixar as suas conclusões. Isso aí, o julgamento é do profissional, não é da máquina, né? Mas tem agilizado muito, tem dado um ganho de efetividade enorme, né, nos trabalhos e reduzido os tempos de trabalho em campo, tá? Então, esse é um exemplo de automação. Eu separei também, eu falei muito de PLN, né? E aqui eu até tenho certo orgulho, né, de compartilhar com vocês esse leitor de documentos. Ele foi finalista, né, é uma premiação da IBM anual, chama Beacon Award, e a gente foi finalista. A gente não levou a medalha de ouro, mas só de estar entre os finalistas ali já foi, né, os brasileiros, né, para nós já foi um grande reconhecimento que a gente está indo no caminho adequado, tá? E como é que isso funciona, né? Como é que esse leitor, né? Deixa eu explicar aqui um pouquinho para vocês. Fiz um desenho. Então, imagine o seguinte, né? Você precisa de ler um contrato de arrendamento, um regulamento de fundo de investimento, ou até fazer um resumo de uma ata, né? Geralmente, esses documentos, eles estão em diferentes formatos, em diferentes padrões. Podem estar com imagem, PDF, Word, não importa, né? A primeira função da inteligência artificial é converter aquela imagem em texto. Então, o primeiro processamento. O segundo é você extrair daquele texto variáveis, entidades que você precisa. Por exemplo, prazo de vencimento, taxa de reajuste, verificar se um contrato existe ou não uma cláusula de reajuste. Então, quando eu falo de treinar a máquina para exercer uma atividade manual, é exatamente isso, com o propósito de fazer gestão, com o propósito de fazer um resumo. Posso pegar uma ata geral de assembleia. Poxa, quais foram os principais temas debatidos? Eu ensino a máquina a pegar um documento de ata, uma GE, uma GO, e fazer um resumo. Isso rapidamente. Em segundos, a máquina entende, ela aprendeu, né? Lógico que esse processo de aprendizado
é um treinamento de máquina, que leva para cada documento, em média, 3 meses, tá? É um processo, de fato, de construção de um business corpus. É isso mesmo, a gente chama business corpus. É como se fosse um cérebro para cada tipo de documento. Então, para cada tipo de documento, aqui dentro, né, da KPMG, a gente tem uma inteligência artificial capaz de pegar, por exemplo, um regulamento de fundo de investimento e estruturar uma informação. Fazer uma planilha Excel, tabulando, né, quem é as taxas, reajuste, taxa de administração, enfim. Esse é o papel da automação usando processamento de linguagem natural. Claro que a gente vai ver exemplos aqui, tá? Vamos ver aqui o primeiro exemplo que eu trago para vocês em contratos. E aí eu fiz um outro desenho para ilustrar e logo após esse desenho eu já vou colocar a solução funcionando para vocês. Mas qual que é o grande problema que existe, né, nas empresas? Eu tenho aqui uma área comercial que vai discutir ali com diferentes fornecedores contratos, né? E para eu formalizar um contrato, seja de prestação de serviço, compra de matéria-prima ou equipamento, existe um processo de triagem. Esse processo exige ali um cadastro, exige uma análise de documentação, até mesmo uma validação inicial nas cláusulas contratuais, certo? Feito isso, passa para o jurídico revisa, visa ali as suas regras, as suas políticas, leva para uma aprovação, dependendo, né, da alçada, né, cada empresa tem suas regras, e aí você executa aquele contrato, né, você monitora aquele contrato, paga-se e liquida. Então, quando eu falo de hiperautomação, é você ter, primeiro, a visão do processo do início ao fim e conseguir colocar uma esteira para automatizar esse processo. Isso é hiperautomação. Então, se a gente for olhar nessa linha de baixo, eu coloco o seguinte: olha, se a inteligência artificial é capaz de extrair elementos desses documentos, poxa, eu consigo pegar um contrato e estruturar informações. Se eu consigo estruturar essa informação, eu consigo alimentar um sistema de cadastro, por exemplo. Eu substituo aquele input manual por uma rotina totalmente automática, sem intervenção humana. Além disso, a máquina pode checar se um documento é verdadeiro ou não. A máquina, com nível de precisão, ela pode até consultar fontes externas, né? A gente sabe muito bem que hoje o onboarding de bancos digitais, você tira uma selfie, você tira uma foto do seu documento de identidade, e ali, em princípio, né, se não tiver grandes divergências entre a sua selfie e a foto, aquela esteira passa automaticamente. Se não, tem que ter uma intervenção humana, tá? Mas essa checagem de documentos ela é possível, com análise de imagem. Eu também consigo fazer algumas críticas naquele contrato, verificar se tem algumas cláusulas que não condiz com as minhas políticas e por aí vai. Eu também, seguindo o fluxo, né? Aprovações, eu posso submeter essas aprovações por um sistema de workflow até o pagamento. Eu consigo monitorar esse processo do início ao fim. E vamos ver isso na prática. Como é que é isso na prática? E aqui, o grupo Edson Queiroz, lá do Ceará, nos concedeu aí esse case. Esse aqui é o portal deles, a gente chama de
análise cognitiva de contrato. Eu estou subindo um contrato, aqui é um contrato fictício, tá? Mas só para vocês entenderem, aqui é um PDF, é um documento, geralmente um contrato de prestação de serviço vem naquele formato. E o que a inteligência artificial já fez? Ela já traduziu, ela já trouxe, deixa eu dar uma pausa aqui para vocês acompanharem. Ela trouxe o que quando eu chamo de eventos ou atributos, é basicamente isso, ó. A máquina ela leu o contrato e pegou índice de reajuste, multa de atraso, juros de atraso, período de vigência, automaticamente ela já trouxe. É claro que nem tudo ela vai reconhecer. Pode ser também que não esteja por escrito no contrato. Mas olha só que legal. Toda cláusula que bate com as políticas internas, ela já faz essa análise prévia. Dá um joinha, né? Ok, 1% é aceitável. Aí vou pegar uma cláusula, ó, prorrogação automática. Ela é impeditiva. Então, neste caso, Ricardo, seu áudio tá baixo, tá? Acho que foi sem querer que você foi eu. desconectou. Eu apertei o... Melhorou? Ah, agora sim. Obrigado. Perdeu o finalzinho da explicação, Ricardo. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar. Então, eu estava comentando aqui com vocês. Vamos dar um ESC. Pronto. Vamos lá, agora vai. Então, eu estava comentando com vocês que a máquina pega o contrato, tira esses atributos e já valida com regras da própria empresa, políticas internas. Muito parecido com aquela esteira que eu comentei. Então, está vendo os ícones? Joinha, ele aceitou a cláusula, ele põe um X, é porque não pode ser aceita aquela cláusula. E aí, automaticamente, o processo de workflow, ele é ativado, porque esse contrato não pode passar para a esteira. Olha o que eu comentei com vocês, ó. Essa automação que eu comentei é uma automação aqui da triagem. Deixa eu colocar aqui um laser point. Então, o que eu mostrei para vocês foi validação inicial. Chega um contrato, comercial submete num portal, esse portal extrai quais são os atributos de checagem, se não tiver ok, tem que voltar, né? E aí já vem indicando o que a empresa não concorda ou não pactua. Neste caso aqui, foi uma renovação automática, né? É uma cláusula impeditiva, então tem que voltar para a esteira de negociação. Então, é um exemplo, né? É um exemplo de automação. É assim que a NLP ou PLN tem ajudado as empresas a automatizarem fluxos de trabalho, tá? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Então, esse vídeo eu já mostrei. Fundos de investimento, né? Outro grande desafio, os fundos de investimento. Por quê, né? Fundos, a gente tem uma série, né, de custodiantes, tem uma série de fundos, as taxas são muito diferentes, taxa de administração varia bastante, né, de instituição para outra, né? E imagino que
para eu poder fazer um registro de um fundo, eu preciso de ter minimamente algumas informações. Então, imagine que o trabalho de ler aquele regulamento e extrair dados é algo que toma tempo, né? Toma 30 minutos, 40 minutos, para os mais hábeis, né? 25 minutos, ele consegue ler um regulamento e extrair. Agora, imagina fazer isso em 2 minutos, né? Já é uma vantagem, né? Com isso, você reduz tempo. Então, esse é o propósito, né, da NLP. Vamos ver aqui na prática. Aqui eu trouxe 3 modelos de regulamentos. Trouxe este primeiro, da SLW. Estou mostrando aqui para vocês o corpo. Estou pegando aqui o CNPJ. Estou colocando lá no nosso portal para vocês verem como ele extraiu as entidades que eu precisava. Então, ó, gestor, administrador. E olha só que legal. Para cada entidade, eu deixo o texto que a máquina leu, interpretou, porque o usuário pode entender que está errado, né? Então, olha, esse aqui é a taxa de administração, aqui é 4% ao ano, e aqui eu estou mostrando, ó, público-alvo, prazo de duração, dentre outros. Vou pegar outro, BTG Pactual, ver que é um outro formato, mas a inteligência, o business corpus é o mesmo. Então, ela pega, ela lê, ela interpreta, e ela trouxe, ó, o gestor, P2 Asset, administrador, custodiante, o prazo, público-alvo, forma de condomínio. Ela traz basicamente tudo da maneira rápida, ágil. Eu vou responder a pergunta de vocês. Exporta para Excel, né? Se não exportar para Excel, não funciona no nosso dia a dia, né? BNI Mellon, também um regulamento de um hedge fund. Vou trazer aqui para vocês também. Até para ficar esse conceito, né? A capacidade da máquina pegar um documento e extrair a informação que eu preciso, né? Então, taxa de resgate, taxa de performance. Essa é a taxa de administração, é 2%. E aí eu vou baixar, né? Basicamente, para treinar a máquina, eu tenho utilizado todos os regulamentos de fundos de investimentos disponíveis, tá? Então, hoje eu tenho um banco de dados com todos. Então, a nossa inteligência artificial está bem treinada. A gente levou 3 anos para colocar ela inteligente, né? Se é que vocês me entendem. Mas, de fato, hoje ela está bem precisa. A taxa de erro dela é mínima, tá? E aqui é só a compilação, né? São milhares de fundos, né, atualmente no Brasil. E eu diria que esse tipo de aplicação de inteligência artificial tem facilitado muito, né, a vida, seja de quem escritura, seja de quem revisa, seja de quem toma uma decisão sobre uma carteira, né? Então, é um pouco de uma aplicação, né? Eu diria que, quando a gente fala de inteligência artificial, NLP ou PLN é uma das aplicações mais vistas no mercado, tá? No mundo corporativo. E não seria diferente na contabilidade. Então, como eu comentei, só queria deixar registrado aqui. Então, para cada item, né, para cada informação, eu sempre deixo, né, um texto, porque eu preciso de deixar uma evidência, né? Por que a máquina escolheu SLW CVC Limitada como administrador? Com base nesse texto aqui, ó. Então, eu sempre deixo a evidência, né? É uma das formas também de
validar que a inteligência artificial ela tem uma rastreabilidade, tá? Ou ela tem uma transparência, ou ela pode ser interpretada. Isso aí seria um capítulo, né? Hoje se fala muito de governança de AI. Então, é um pouco, só para exemplificar para vocês. Vou dar mais um exemplo também. Eu comecei a minha carreira como trainee de auditoria, e esse caso aqui me lembra muito a minha atividade, né? Uma das atividades era conferir se a divulgação em um jornal ela estava condizente, né, com as demonstrações financeiras oficiais da empresa. Então, isso aqui é um lab que nós fizemos junto com a equipe do Santander. Eu queria mostrar para vocês qual foi o conceito, né, que a gente... Vamos lá. Rapaz, está pegadinha aqui para mim. Pronto. Então, imagina que eu tenho um gabarito, né? Lá eles chamam gabarito o formato, né? Que saiu publicado no jornal. Então, a gente submetia o jornal, né? Que foi veiculado, bem como as demonstrações financeiras oficiais. A máquina extrai texto, né? Ou seja, ela consegue identificar. Aqui eu vou trazer uma linha só, uma receita de intermediação financeira, mas é só o conceito que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, a máquina ela leu o jornal, trouxe o dado, como foi uma prova de conceito, não tem ali uma interface gráfica bonita, mas como conceito, né? Estou vendo aqui que o Vitor até já colocou um comentário, eu já vou responder. Mas imagina, tudo que tem letras, que é publicado, diferentes fontes, é possível de interpretar. Nesse caso aqui, eu peguei só uma linha específica de intermediação financeira, comparei e vi que os valores eram iguais, né? Ou seja, a máquina ela puxou as duas informações, os dois textos estavam iguais. Bastou ali tempo para montar ali uma interface gráfica legal, né? Então, é algo que a gente está fazendo em laboratório para ver se viabiliza, se é necessário ou não. Pode ser que seja um novo verificador, né, de demonstrações financeiras. Deixa eu pegar aqui um item aqui do Vitor, né? Esse tipo de inteligência artificial seria muito útil lendo demonstrações financeiras e para mapear informações para investidores. Exatamente, viu, Vitor? Hoje em dia, né, a gente tem os formulários de referência, porém só de companhias abertas. Então, hoje a CVM disponibiliza um pacote em XML, que é uma linguagem que a gente chama de semi-estruturada, mas é uma informação tagueada, eu consigo extrair. Porém, eu tenho ali um conjunto, sei lá, de 500 companhias, né, 500, 600 companhias no máximo, sendo que no Brasil, grande parte, né, das empresas são companhias fechadas, né, e eu concordo com você, seria bem útil, sim, eu acho que você já pegou ali, é exatamente isso que eu queria, né, é que vocês já saíssem daqui ideando essas possibilidades maravilhosas que tem essa técnica, tá? Essa tecnologia, já que o tema é esse. Bela ideia, Vitor. Eu estou chegando próximo ao final e já vou abrir aqui para discussão, né? Eu não poderia também deixar de mencionar, poxa, a quantidade de dados que hoje nós temos nos transacionais, né, nos RPs, né, por assim dizer, eu pelo menos tenho que deixar aqui, né, que os analytics, né,
as análises de dados são muito úteis, seja para o pessoal da controladoria, seja para o próprio contador. Aqui eu trouxe, por exemplo, né, um ciclo de compras, né? A gente sabe a dificuldade que é fazer provisão, né? Pô, será que a nota já entrou, não entrou? Né? Poxa, até que hoje em dia, se você tiver eu diria, a assinatura digital, você consegue ir lá na Serpa e identificar todos os CNPJs que emitiram nota fiscal contra a sua empresa, né? Então, hoje já tem um formato digital que te permite. Mas eu lembro que é algo que tem que ser monitorado, né? Tem que ser acompanhado. Tem muitos processos, né, que talvez, né, eu até trouxe aqui um exemplo, um pico de pedidos criados, né, de maneira tardia, puxa, pode impactar até um fechamento contábil. Imagina, você ter que parar ali um time para cadastrar muitas notas fiscais bem perto do fechamento, isso pode atrasar. Então, só queria mencionar aqui os KPIs, né, as análises de dados são muito importantes, né? Eu sei que é legal falar de inteligência artificial, mas eu não poderia deixar, né, de mencionar aqui os analytics, tá? Vou deixar aqui o QR Code do meu LinkedIn, mas aqui eu abro para perguntas, para comentários, dúvidas. Desculpe, ele ficou mudo, não sei se perdeu alguma coisa, mas fica à disposição de vocês. Ricardo, eu tenho uma dúvida. Eu sou estudante da pós-graduação e eu estou fazendo minha dissertação exatamente nesse tema,